Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. Está chegando uma das épocas mais lucrativas do ano para quem trabalha com alimentação. E para ajudar a tornar o fim de ano ainda mais lucrativo para o seu negócio, trouxemos uma convidada especial, a social media Juliana Santos, especialista em marketing gastronômico e em criação de conteúdo que já impulsionou diversos negócios de alimentação com suas ideias. Então, se prepare, ouvinte, seu negócio será o próximo. Vamos dar as boas-vindas à nossa convidada? Juliana, seja bem-vinda ao Negócio em Dia. É um prazer falar contigo. Olá para todo mundo que está nos ouvindo hoje. Obrigada, Ju, pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui hoje, podendo contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho sobre o que eu realmente gosto de conversar, que é sobre marketing, e poder contribuir aí para todos os microempreendedores com todo o meu conhecimento nessa reta final de fim de ano, né? Para todo mundo lucrar mais e faturar bem. Com certeza, Juliana. Então, para a gente começar, me fala. Qualquer empreendedor que trabalhe com alimentação, seja qual for o negócio, pode se beneficiar desta época do ano? Sim, eu acho que a época fim de ano é um momento universal e universalmente lucrativo para qualquer setor de alimentação e para todo nicho de mercado, sem exceção. Então, isso aqui eu estou falando para um restaurante, às vezes, sofisticado, para uma lanchonete de bairro, para um negocinho de delivery. Há uma oportunidade para todos. As pessoas, no fim de ano, elas sempre estão mais dispostas a gastar. Então, segundo o comportamento do consumidor mesmo, ele já se planeja o ano inteiro para esse momento. Então, a gente entra em Black Friday, a gente entra em Natal, a gente entra no Ano Novo. Então, as pessoas já tendenciam o seu comportamento para isso. Então, a gente já vai pronto para gastar. Então, às vezes, seja com uma refeição fora de casa, encomendas para as festas, de docerias, viagens, presentes. Então, é importante que a gente conheça bem o nosso público para começar a adaptar as ofertas para eles. E há alguma tendência para este fim de ano que os empreendedores podem aproveitar? Eu acho que o consumidor está cada vez mais exigente na hora de consumir. Mas uma tendência muito forte no mercado que eu vejo acontecendo em todos os nichos são a construção de narrativas e a humanização. Então, quando eu falo que o consumidor está mais exigente, é porque ele não quer mais comprar um produto. Ele está sempre indo muito além de um produto. Então, ele quer conhecer o lifestyle em cima do produto, o lifestyle em cima daquela marca. Ele quer consumir quem que está vendendo aquele produto para ele. E aqui que vem a importância da marca, às vezes, ter um comunicador, um rosto, alguém para gerar uma identificação, para representar aquele público do qual ele está falando. Então, você também começar a trabalhar as narrativas que eu falei, é a questão de você trabalhar as histórias por trás daquele produto. Porque o consumidor está em busca de uma conexão. E a conexão ela pode ser gerada dentro de uma marca, dentro de um negócio, dentro de um restaurante, às vezes por um funcionário, mostrando os bastidores de como um prato é feito. Às vezes o empreendedor, o dono do negócio, contando a história do porquê que ele montou aquele empreendimento, aquele restaurante, ou porquê tal prato entrou no cardápio, qual é a história daquele prato, ou até mesmo se envolvendo nos valores que ele tem como pessoa, através de uma collab, de uma ação social, e mostrando para as pessoas, para aquele público que consome a sua própria identidade na hora de se comunicar. Eu gosto muito de falar sobre um CMO que eu faço um mastermind junto com, enfim, outros empreendedores, que é o João Branco. O João Branco, ele é um CEO do McDonald's e é um dos melhores CMOs, conforme a Forbes, e ele fala muito sobre um termo, que é o desmarketize-se, que é a comunicação cada vez mais fluida, menos superprodução, mais diálogo, com menos cara de publicidade, propaganda, com mais humanização, com mais produção de conteúdo orgânica. Então, eu acho que essa é uma forte tendência que já está acontecendo em 2024 e eu acho que só tende a aumentar agora em 2025. Muito bacana essas suas dicas, Ju. E agora me fala quais são os principais erros que os empreendedores gastronômicos podem cometer neste final de ano. Olha, com 6 anos trabalhando com gastronomia, eu acho que o primeiro ponto é falta de planejamento. Muitos empreendedores não se preparam para o aumento da demanda e isso causa, às vezes, uma má experiência do cliente.
Então, quando eu falo de falta de planejamento, aqui às vezes a gente tá falando não só de insumo, sabe? De, faltou um chocolate, ou então faltou um queijo. Não, mas de também a falta de planejar a equipe, de às vezes não contratar funcionários temporários, freelancers, para lidar com, às vezes, o aumento de movimento e deixar a casa operando na mesma qualidade com uma demanda alta. Um segundo erro que é muito comum também é ignorar o poder do marketing digital. Então, o empreendedor deixar de investir em redes sociais, em utilizar várias estratégias de redes sociais, como às vezes uma digital influencer, às vezes tráfego pago, marketing de conteúdo, e esquecem que, às vezes, quando a gente consumidor, né, eu, por exemplo, Juliana, minha família, amigos, ou você mesmo, Ju, quando a gente às vezes quer comer algo fora de casa, é muito comum a gente, primeiramente, abrir as nossas redes sociais, ver o que aquele restaurante, aquela hamburgueria publicou para decidir se a gente sai de casa. Então, hoje em dia, o nosso comportamento é esse. A foto tem que gerar desejo, o vídeo tem que gerar desejo. E é isso que faz a pessoa sair de casa. Então, muitos empreendedores ignoram isso. E, às vezes, não basta também só ter uma foto ou um vídeo bonito. Basta você conseguir construir o que eu falei de histórias, de narrativas. E um terceiro erro, eu acho que é negligenciar a experiência do cliente. Na questão do ambiente, na questão, às vezes, da experiência de mesa. Então, às vezes, elementos temáticos, criar essa atmosfera festiva de fim de ano, uma lembrança pós-venda, uma simples mensagem de parabéns para, às vezes, um cliente fiel, para melhorar essa experiência do cliente com a marca. Ótimas dicas, Ju. Esse episódio vai ser aquele que o pessoal vai ter que voltar, escutar novamente, com papel e caneta na mão, para fazer tudo certinho. E, Ju, você ajuda nossos ouvintes a montar um calendário de postagens até o fim do ano? Olha, como que você pode fazer isso? Será que você pode nos dar algumas sugestões? Será que você pode nos dar algumas sugestões de conteúdo para cada semana? Desafiador, né? Um mês inteiro de conteúdo para tantos negócios. Estamos falando aqui de pizzarias, hamburguerias, deliveries, docerias. Mas vamos lá, vamos pensar no mês como um todo como um mês festivo. Então, se o empreendedor ele consegue dividir naquele mês, pensando em 3 pontos principais. Comemoração de fim de ano, então estamos falando de Natal, Ano Novo, né? Agradecimento, essa parte mais festiva. Ele dividir também nos diferenciais do que ele oferece na casa e as ofertas fixas. Então, eu acho que eu começaria a primeira semana de dezembro tentando ambientar o cliente nesse clima natalino. Então, eu colocaria a minha identidade visual das minhas campanhas. Às vezes é a roupa que eu estou usando num vídeo, é o meu cenário atrás, é o modo como eu vou tirar uma foto, tendenciando para a questão de Natal. Então, às vezes, uma cor mais vermelha, uma cor mais verde, uma cor mais dourada, para, primeiramente, remeter essa lembrança de marca. E aqui eu também comecei a trabalhar já, logo no início do mês, a questão dos horários que o restaurante vai abrir em dezembro, se ele vai funcionar, às vezes, só no jantar, só no almoço. Então, é importante que a gente comunique o cliente desde já os dias de abertura e os dias de fechamento. Eu acho que também na primeira semana dá para trabalhar aí a questão do cardápio, se tiver um cardápio mais especial, se tiver um prato específico para o fim de ano, dá para produzir bastante conteúdo sobre esse prato e ir soltando ao longo da semana. Já na segunda semana, eu acho que dá para fazer daí. Vamos pensar que você montou um menu, né? Vamos imaginar que você montou um menu ou criou um prato especial. Dá para você trabalhar daí o prato desse menu, apresentando como ele é feito, apostando às vezes em promover as entradas, um prato principal, uma sobremesa que se encaixa perfeitamente para o Natal. Às vezes oferecendo e mostrando combos de presente, né? Para presentear um voucher, o que a gente chama de gift card, para as pessoas no fim de ano. Então, às vezes, um voucher de jantar para 2, preparar algo, às vezes, vinculado ao vinho, né? Que se assemelha muito ao Natal. E na terceira semana, dá para a gente trabalhar dicas de harmonização de vinho, ou um drink com um prato, ou até mesmo fazer o que a gente chama de review, né? Que é a avaliação, que é a gente falar sobre aquele prato, falar sobre aquele restaurante, que é muito comum com produtores de conteúdos do GC, ou então de influenciadores ou páginas de comida, né, que vão até o local para expressar suas opiniões em um vídeo. Então, eu acho que dá para tendenciar para esse lado. Na quarta semana, a gente pode trabalhar a parte de humanização de marca. Então, dá para, às vezes, pegar os funcionários ou até mesmo o dono do negócio, perguntando para a equipe qual que é o significado do Natal para eles.
ou até mesmo ele presenteando os funcionários, que seja uma lembrança simples, não estou falando de um panetone lindo e maravilhoso, mas às vezes algo simbólico de carinho para mostrar também o valor da marca. E na quinta semana, que a gente está falando já de realmente ano novo, final do ano, finalizando, um vídeo de agradecimento aos clientes pela confiança ao longo do ano. Destacar também, às vezes, como o restaurante pode fazer parte das celebrações daquela casa, às vezes, se você atende via delivery. Às vezes, falar sobre confraternização de fim do ano. Às vezes, reforçar uma campanha de fidelidade. Uma foto de uma equipe, por exemplo, com gorro de Papai Noel. Ou uma retrospectiva com os melhores momentos, os melhores pratos, as conquistas que eles tiveram ao longo do ano. Eu acho que esse seria, vamos dizer assim, um calendário perfeito por semana. E além desse calendário, como nós podemos aproveitar as tendências e hashtags sazonais para aumentar a visibilidade e as vendas da temporada? Olha, todo mundo tem vários mitos, né, que a gente vê nos gurus da internet falando sobre o uso de hashtag ou não uso de hashtag. Recentemente, o Instagram anunciou que a parte de seguir hashtag não existiriam. Isso foi muito recente mesmo. Mas a hashtag ela ganha uma importância a partir do momento que as pessoas ainda pesquisam por hashtags ou por termos de palavra-chave. Então, a minha recomendação é, se você é empreendedor e você tem um negócio, aposte primeiramente em hashtags populares no fim do ano. Então, por exemplo, Feliz 2025, hashtag Ano Novo, hashtag Natal 2024. São hashtags muito comuns que a massa popular vai usar. Então, possivelmente, as pessoas vão procurar por isso. Recomendo você também, nas suas publicações, utilizar o local que realmente fica ali o seu estabelecimento. Então, por exemplo, eu resido em Brasília, então eu usaria, além da hashtag, a minha localização na minha publicação, para também segmentar onde fica o meu restaurante. E também criar suas próprias hashtags. Então, se você está falando, às vezes, de um Chester, coloca lá, Chester, o nome do seu restaurante, cria uma hashtag para o nome do teu restaurante, para você começar a engajar o teu público local em cima dessas hashtags. E uma forma também de incentivar o uso das hashtags às vezes, vocês promoverem desafios bem simples, onde as pessoas usam a hashtag e ganham algo em troca. Então, às vezes, pode ser algo bem simples. A pessoa usa a hashtag com o nome do teu restaurante, naquele dia, por exemplo, do Natal, e ela ganha um drink, ela ganha uma sobremesa a mais. Então, é bastante comum. Uma ação que a gente faz bastante com os nossos clientes da nossa agência o cliente vai ao restaurante e aí a gente sempre pergunta para o consumidor, né? A gente instrui a gestão, o gerente, enfim, do local a fazer isso com os clientes, onde ele pergunta assim, vamos supor que chegou uma moça no restaurante do meu cliente. E aí ele pergunta se a moça ela quer ganhar um drink. E aí ela provavelmente responde que sim, a grande maioria responde que sim. E a gente explica a ação que para ela ganhar o drink, ela precisa fazer um story. E assim que ela faz os stories, ela usa a hashtag, marca aquele restaurante, ela ganha o drink, e o drink ele é descontado, né, da conta dela. Então, ela consome o drink de uma forma 100% gratuita. Então, dessa forma, além da gente humanizar a nossa marca, usar um conteúdo que a gente chama de prova social, a gente ainda faz outras pessoas indicarem o nosso restaurante no nosso perfil, engajando uma pessoa com uma hashtag. Então, seria uma alternativa que empreendedores poderiam usar aí nos seus estabelecimentos nesse fim de ano. Muito legal. E agora, como deixar as fotos e os vídeos com uma cara mais festiva e mais atraente? Eu falo que o empreendedor que trabalha com gastronomia, a primeira coisa que ele tem que ter, além de organização, é realmente trabalhar boas fotos e bons vídeos. Então, eu acho que a grande questão de boas fotos e bons vídeos está na iluminação. Às vezes, tu não precisa ter equipamentos de iluminação. Se tu puder fazer as fotos sempre na luz natural do dia, sempre vai ser a melhor maneira de você fotografar. Então, sempre posicionar o seu prato ali, enfim, o teu produto de frente para a luz, assim, onde a luz está vindo. Então, vamos supor que tu tá ali com uma janela, a janela tá assim de frente para o prato, então fotografa sempre na direção da luz. Eu acho que a luz natural ela já é fundamental. A gente, como agência, sempre prefere fazer fotografias em luz natural, porque fica muito mais bonito. E acho que a composição do cenário também é bastante importante. Então, se você vai, às vezes, fotografar uma carne, então, às vezes, usa uma tábua de madeira, coloca a carne em cima, joga um sal grosso em volta para compor, coloca as outras carnes em volta para você gerar ali um ambiente.
Ou então a mesma coisa se você vai fotografar um doce, por exemplo. Se o doce é de morango, por que não colocar, às vezes, um fundo colorido numa cartolina vermelha, uma cartolina rosa no fundo e usar frutas, usar realmente o morango também, o morango cortado, o morango inteiro, ali com os teus docinhos. A questão do ângulo conta bastante na hora de fotografar. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem uma mesa muito cheia de comida, é melhor fotografar de cima para baixo. Então, imagina a câmera em cima, o teu celular em cima, com a visão ampla da mesa. Agora, se tu quer, por exemplo, um detalhe de um prato, é melhor tu pegar o teu celular e fotografar com a câmera ao contrário. Então, tu vira o teu celular, que tu deixa ele reto, tu vai virar ele 90 graus, assim, 180 graus, deixar ele de cabeça para baixo, e aproximar um pouco ele do objeto que você está fotografando, para você ter já uma imagem mais detalhe, ou então mais de lateral. E um ponto fundamental que ninguém pode esquecer é a apresentação do prato. Então, às vezes, quando a gente pensa em fotografar, a gente tem que sempre pensar que tem que ser o prato mais bonito, e o mais perfeito e o mais instagramável. Então, tirar foto de comida é bem desafiador, porque, por exemplo, o queijo, ele vai ficar duro mais rápido, o tomate ou a alface ali, ele vai ficar mais mole, sem aquele aspecto bonito. Então, isso vai ter que sempre estar trocando na fotografia. Então, é importante que a apresentação do prato seja muito bonita e você se atente a esses detalhes. O prato está limpo, o queijo realmente ainda está derretido, porque isso também visualmente importa. E, obviamente, se você tiver condições, invista em um fotógrafo profissional ou contrate uma agência especializada para isso, que vai fazer bastante diferença na tua produção. Aproveitando que você entrou nessa questão de fotos, de iluminação, vou dar uma dica aqui então para os nossos ouvintes. Nós temos um episódio, o 127, específico sobre dicas de fotografia para alimentos, né, com celular, podem ser feitos com celular. Ele foi ao ar no dia 22 de agosto, então se vocês quiserem correr ali, é o 127, também tem mais dicas, além aqui das dicas da Ju, tem outras dicas para vocês aproveitarem. E Ju, você falou já da questão de collab, de parcerias com influencers. Quais outros tipos de parceria e colaboração podem ser vantajosas para impulsionar as vendas de fim do ano? Olha, eu na parte de gastronomia, a gente já testou bastante estratégias de marketing. Em relação a parcerias e colaborações, a gente tem duas principais testadas e já validadas que funcionaram super bem. A gente vê isso muito, por exemplo, em grandes redes de fast food, como Burger King, McDonald's. Burger King agora lançou uma collab bastante legal com a Mari Maria, que é do universo de maquiagem, né? Mas eu acredito que fazer colaborações com influenciadoras são sempre bem-vindas para uma boa divulgação. Ou então, uma collab com uma marca, como esse exemplo que eu citei do Burger King, que faça sentido. Então, às vezes, se você trabalha com risotos e massas, por que não se unir, às vezes, a uma fábrica de chocolate, a uma doceria, ou então uma vinícola para fazer uma parceria de, às vezes, montar um menu harmonizado? Ou até mesmo para fornecer ali um presente para os seus clientes. Então, eu acho que a parceria é bem-vinda quando você consegue unir as duas coisas, seja vantajoso para ambos os lados. Tem que pensar nisso. Uma collab, ela tem que ser vantajosa para ambos os lados e que faça sentido no seu restaurante. Então, às vezes, não faz sentido se eu tenho um restaurante de comida saudável, de marmita saudável, eu fazer uma collab com uma influenciadora que não respira esse nicho. Então, já não cabe muito. Então, a gente tem que pensar sempre no público que vai consumir e se realmente faz sentido dentro da minha marca eu produzir. Então, o exemplo do Burger King que eu trouxe da Mari Maria, você pensa, poxa, como é que eu vou unir o universo de maquiagem com um fast food? No caso deles, ela produziu os produtos da marca dela, que está em lançamento, com aroma já de comida, de hambúrguer. Então, mais ou menos essa união, obviamente em proporções completamente diferentes, mas quando eu falo de collabs é isso, você tentar unir e aproveitar essa oportunidade de você oferecer para o teu cliente algo que vai unir o lado bom dos dois mundos, tanto do teu restaurante quanto de quem tu vai fazer essa parceria. Ju, e que tipo de ações os empreendedores podem fazer para reconhecer e fidelizar clientes no fim do ano? Eu gosto muito de trabalhar, a gente trabalha bastante a questão do programa Fidelidade.
Eu acho que é muito mais barato, gente, você vender para um cliente que já é seu do que você prospectar um cliente novo. Eu acho que é um ponto que muitos empreendedores erram. Então, é mais fácil eu vender para quem já comprou de mim, vender 2, 3 vezes, do que eu gastar tempo prospectando um cliente novo. Então, eu gosto muito de trabalhar a questão de programas de fidelidades. Então, às vezes pode ser, por exemplo, cada 10 pedidos o último é gratuito. Ou um esquema de cashback, a cada X reais em compra, ele ganha 10%, 15% de cashback depois. Um outro ponto também que pode fidelizar os clientes é oferecer alguns brindes personalizados, igual eu falei da ação do drink, ou então vouchers para a próxima ida no restaurante, para o próximo pedido de delivery, e enviar mensagens personalizadas para os clientes de agradecimento. Então, às vezes, no pós-venda, que é bastante importante realizar, perguntar como é que foi a experiência, responder os feedbacks dos clientes, convidar ele para uma próxima ida, dar atenção para o cliente. Então, eu acho que o cliente, quando ele se sente muito bem acolhido, muito bem atendido, isso faz muita diferença para o cliente retornar novamente. Ju, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do episódio, mas antes eu tenho um pedido. Deixa aqui uma dica prática que os ouvintes possam colocar em ação a partir de agora para ter um fim de ano mais lucrativo. Começa gravando conteúdo. Não tem erro, não tem segredo, não tem fórmula mágica, não tem fórmula de bolo. Começa gravando conteúdo para o seu próprio negócio. Se mostra, seja visto, o quanto você puder. Então, use diferentes canais. Então, quando a gente fala de canais, a gente não está falando só do Instagram, a gente também está falando de Facebook, a gente está falando de TikTok. Use diferentes formatos para comunicar a mensagem que você quer. Então, às vezes você quer fazer um vídeo de agradecimento, por que não também fazer uma arte de agradecimento? Eu acho que o sucesso de um negócio das redes sociais também não vem do dia para a noite. Então, vem na capacidade de você ser constante a longo prazo. Então, entenda bem o seu público, às vezes faça pesquisa com enquetes nos seus stories, para você entender com quem que você está falando, o que eles gostam de consumir, e você conseguir atender essas necessidades. Eu acho que o conteúdo ele é a arma mais poderosa para você impulsionar um negócio hoje em dia. Antes a gente brincava que a propaganda era a alma do negócio. Eu falo muito dentro das minhas mentorias que, na verdade, hoje o conteúdo é a arma mais poderosa de um negócio. Porque se a gente para pensar, a gente deixou várias pessoas famosas simplesmente pelo fato de que elas estavam criando conteúdo. Várias pessoas se tornaram porque a gente deu essa importância para elas nas redes sociais. E muitos negócios que a gente já visitou, a gente só visitou por conta de vídeos nas redes sociais. Então, a dica fundamental que eu dou para vocês que querem vender mais esse final de ano, que querem começar 2025 com o pé direito, produzam o máximo de conteúdos que vocês possam fazer e mostrem o negócio de vocês para várias pessoas. Essa é a única forma e a mais barata de vocês ganharem visibilidade. Juliana, muito obrigada pelas dicas e sugestões de conteúdo. E para quem quiser mais dicas e informações sobre mídias sociais, marketing e vendas, como pode te encontrar na internet? Ju, minha xará, obrigada, primeiramente também pelo convite novamente, pelas suas sugestões também, adorei a questão da fotografia, vou até dar uma olhada também, já a gente trabalha com isso. E para quem quer mais dicas e informações sobre mídias sociais, ou marketing, ou vendas, toda semana eu dou uma aula ao vivo no YouTube. Então, toda semana, para quem está dentro do meu grupo do WhatsApp, que pode se inscrever através das minhas redes sociais, eu falo sobre estratégias, falo sobre marketing. E, além disso, eu uso alguns canais principais. Então, você pode me encontrar pelo Instagram, com @juliaaanasantos, ou pelo @agenciaj, com mais um A no final, ou pelo meu TikTok, que é o mesmo do meu Instagram, com S a mais no final. A gente pode deixar também, às vezes, na descrição aqui do nosso podcast. E eu também deixo meu WhatsApp à disposição para possíveis negócios ou parcerias pelo telefone comercial de 61 98112 7018. Muito obrigada, Ju. E assim nós chegamos ao fim deste episódio, que tem o patrocínio de Coca-Cola, PepsiCo e Moinho Santa Clara. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaaçaí.com.br e nas redes sociais, no Instagram, Academia Açaí Oficial, e no Facebook, Academia Açaí. Até a próxima!